Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, à nossa exposição do livro do Êxodo. E hoje vamos não concluir, mas dar início à conclusão da 10ª praga. Porque hoje nós vamos ver os acontecimentos, efetivamente, da praga, da 10ª praga do Egito, mas vamos ver algumas prescrições, algumas instituições que são feitas neste capítulo, no capítulo 11 e 12, principalmente no capítulo 12. Não será possível falar de tudo aquilo que é possível falar neste texto. Uma das minhas angústias durante esta semana foi exatamente procurar sintetizar em tempo útil, das 9 às 10, aquilo que eu poderia falar acerca desta passagem, porque muito mais e muitas outras coisas ficarão por dizer, certamente, mas creio que, com a ajuda do Senhor, falaremos dos pontos principais, do ensino principal destes dois capítulos, do capítulo 11 e do capítulo 12 até ao versículo 28. Vamos fazer a nossa leitura da Palavra de Deus. Aqueles que puderem, acompanhem nas suas próprias Bíblias, porque é sempre bom nós abrirmos a nossa Bíblia. Ainda tivemos há poucos dias um testemunho, eu e o Vítor ouvimos, de alguém que ia a outra igreja, e que veio cá e disse que viu uma coisa, não é? Que já tinha saudades de ver, que era os crentes com a Bíblia. Porque na igreja um dia já ninguém leva a Bíblia, porque agora é tudo projetado, é tudo facilitado, então as pessoas já nem... Até ela própria já sentia dificuldade em manusear a Bíblia. E é o que acontece. É muito bom ter a projeção, é certo, sem dúvida, mas nunca deixem de abrir as vossas Bíblias, de conhecer a vossa Bíblia. Vamos então abrir e ler Êxodo capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda a mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais do Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Amó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da terra os filhos de Israel. Capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e seu vizinho, mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito.
E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isto podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até à tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Amado Deus e Pai, aqui estamos nós uma vez mais diante de Ti e diante da Tua palavra, Senhor. E te pedimos agora que Tu nos ajudes, nos capacites, nos instruas, nos corrijas, nos animes, nos exortes através da Tua palavra, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração aberto, uma mente aberta, para que tudo aquilo que está escrito seja recebido em nossos corações, em nossas mentes, para aplicarmos à nossa vida. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse no início, hoje não será possível ver versículo por versículo. À semelhança daquilo que o Samuel também, a empreitada que ele teve a semana passada, não é? Do capítulo 7 ao capítulo 10, não era possível explicar ou falar acerca de cada passagem, de cada versículo, minuciosamente. Hoje, apesar do texto ser mais pequeno, também não é possível. Então, eu separei alguns blocos principais, alguns ensinos principais que eu queria que os irmãos guardassem para vós e para o meu ensino também, em primeiro lugar.
No capítulo 11, no verso 1 até ao verso 3, parece que faz aqui um parênteses que eu não vou falar muito ou quase nada, porque o despojamento dos egípcios ele vai acontecer mais à frente. E aí sim, quem for a pregar ou a expor, falará um pouco sobre o despojamento dos egípcios. Mas parece que a partir do versículo 4 até o versículo 11, ainda estamos, há um retrocesso na conversa, ou seja, ainda estamos naquela conversa do capítulo 10, antes do faraó ter dito: retira-te de mim e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Este foi o último encontro. E estas palavras do capítulo 4 até ao 10 do capítulo 11, versículo 4 até ao 10 do capítulo 11, assim está bem, estas palavras, pensa-se que ainda fazem parte deste último encontro que Moisés teve com o faraó, onde fala acerca da praga, da 10ª praga, a praga final, a plenitude do juízo de Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria que nós víssemos do capítulo 11 é como a obstinação de um homem leva a um fim trágico. A obstinação de um homem leva a um fim trágico. Nós já vimos 9 pragas que Deus derramou sobre o Egito para mostrar o seu poder, para mostrar a sua grandeza, a sua supremacia em relação ao Egito, aos poderes do Egito. E este homem continuava fixado em oprimir o povo, em manter o povo escravo. Não se rendeu, mesmo apesar de todas as maravilhas que aconteceram. E o que estava aqui em causa era uma luta de primogénitos. Reparem o que diz o capítulo 4 de Êxodo, verso 22. Diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogénito. Então, o que estava aqui em causa é que o Faraó tinha em sua possessão o primogénito do eu sou, que era aquela nação, a nação de Israel. E a 10ª praga iria exatamente haver este confronto. Uma vez que tu não deixas ir o meu primogénito, então eu matarei o teu primogénito. E esta 10ª praga, ela é especial por isso também. E também é especial porque ela já não tem a ação de Moisés nem de Arão. É Deus diretamente a tratar com o Egito, a tratar com o Faraó. Já não havia mais mediação entre Arão, Moisés e o Faraó. Era Deus que iria descer Ele mesmo e Ele iria passar por cada casa e executar o seu juízo. Se nós começarmos a narrativa do Êxodo com o clamor do povo, agora seria o próprio Egito a clamar. Como diz no capítulo 11, no versículo 6, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem jamais haverá. Começámos o Êxodo e os primeiros capítulos do Êxodo a mostrar quem é que clamava. Era o povo de Israel, eram os filhos de Jacó, era o povo de Deus que clamava. E quem é que oprimia? Era o faraó, eram os egípcios que oprimiam. Mas agora viria o tempo em que o povo sairia e quem clamaria seriam os egípcios. Irmãos, até onde leva a dureza do coração de um homem? Depois de tantos sinais, de tantas maravilhas, depois de ele mesmo ter sido prejudicado e de ter provas de que o Senhor estava com Israel, ainda assim o faraó não cedeu. Isto às vezes faz-me pensar, e eu neste fim de semana estávamos a falar, eu e a Susana, a falar de algumas coisas, e estávamos a falar sobre esta questão dos sinais. Às vezes parece que depositamos uma confiança de que se houvesse um sinal, aquela pessoa converteria-se. Determinada pessoa, se acontecesse agora um milagre, então as pessoas arrependeriam-se.
Se agora nós, ou alguém aqui tivesse o poder de curar a Covid e com imposição de mãos, então as pessoas iriam crer que o Senhor estava connosco. E às vezes alimentamos este fascínio com as maravilhas e com os sinais, como se esses sinais, essas maravilhas, fossem por si mesmo objeto de conversão, ou que fizessem as pessoas converter-se. Será? Quantos sinais Jesus fez? Quantos? Quantos aceitaram? Quantos sinais os apóstolos fizeram? Quantos aceitaram? Quantos sinais Deus tinha feito no Egito? Quantos aceitaram? O faraó tinha presenciado sinais mais do que suficientes. A nós acho que nos bastava o primeiro e o caso estava arrumado. Pensamos nós, não é? Que somos melhores do que o faraó. Pensamos nós. Mas a verdade é que o faraó viu sinal após sinal, poder após poder, maravilha após maravilha. E não se rendeu às evidências. Ele não cede, em primeiro lugar, porque o Senhor não queria que ele cedesse. Porque queria chegar a este ponto. Mas ele não cede porque ele também tem um coração obstinado e agarrado ao seu próprio pecado. Faraó, irmãos, é um claro exemplo de como os homens são levados pela sua cegueira, pelo seu pecado para mais longe de Deus. Apesar de todos os apelos, de todas as provas dadas, eles continuam a afastar-se mais e mais de Deus. Por mais que a gente lhes diga que o caminho é através de Cristo, que a solução é ir por Cristo, o homem na sua obstinação, na sua dureza, no seu endurecimento, na sua cegueira, na sua rebeldia e teimosia, não cede. Não cede. Esta postura foi a postura do faraó e é a postura de milhares e milhões de pessoas. Leva a um fim trágico. Trágico. O fim é provar o juízo de Deus. Foi isso que o faraó provou e é isso que qualquer um que não cede às manifestações de Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, sofrerá no final justamente o juízo de Deus. O faraó iria sentir a ira e a justiça de Deus na sua própria casa. E assim são os homens. Vão resistindo, vão endurecendo o seu coração, vão rejeitando a palavra de Deus dada pelos seus servos e não sabem que chegará o dia em que terão que enfrentar não os servos de Deus, mas o próprio Deus. O faraó é um exemplo claro da dureza e obstinação e rebeldia do coração humano. E nós não somos melhores do que o faraó, irmãos. Não alimentemos fantasias. Nenhum de nós aqui era melhor e é melhor do que aquele faraó. O nosso coração é tão rebelde, tão duro, tão teimoso como o daquele homem. A não ser que Deus haja com poder e convença. Nós não somos melhores. Mas é assim. Não nos admiremos quando os nossos amigos, familiares, vizinhos nos vão rejeitando, nos vão rejeitando, nos vão rejeitando. Só temos que esperar que o Senhor haja, porque o coração do homem é assim. Os homens vão desprezando e esquecendo a palavra de Deus. E os homens esquecem-se e não conhecem uma palavra que diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a mais pura das verdades. Se o homem não vai de coração contrito a Deus, se o homem não vai em arrependimento diante de Deus, pode ter a certeza que não receberá graça, mas receberá justiça. E este homem, este faraó, ele tinha prejudicado quantos filhos de Deus? O povo de Deus? Em muito. Escravizado quanto? Muito. Oprimido? Muito. Agora chegava a hora de receber a sua recompensa. Assim como Amã construiu uma forca para enforcar quem? Mordecai, não é? E quem é que acabou na forca?
o próprio ama. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Este Faraó tinha endurecido o seu coração, desprezado a palavra de Deus, fechado os olhos aos feitos de Deus e agora chegará o momento de experimentar a justiça de Deus. E será bem pior para todos aqueles que procederem assim nesta vida. Chegará o tempo em que irão experimentar a justiça do Senhor que sempre rejeitaram. Chegará esse dia. Então este é o primeiro ponto que nós aprendemos acerca do Faraó. A obstinação de um homem, a rebeldia e a dureza de um homem levam a um fim trágico. O segundo ponto está no capítulo 12, verso 12. Só o Senhor é Deus. O que é que diz o nosso texto? Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Reparem, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Yahvé mostraria, no final, que nenhum falso Deus criado no Egito era melhor, era maior, era mais poderoso do que o Eu Sou de Israel. O Senhor iria provar que só Ele é Deus. Os egípcios adoravam o Deus Min, Deus da reprodução. A deusa Ísis, um nome evocado nos feitiços de cura, envolvida, segundo a mitologia egípcia, ela conseguiu reconstruir o corpo do seu marido morto, que era Osíris, e mais tarde, quem teve um filho, depois dessa restauração, e depois ela e Horus conseguiram ressuscitar Osíris. Isto é a história da mitologia egípcia. E era nisto que os egípcios criam, nesta deusa Ísis, neste deus Min. No próprio primogênito, o filho do faraó, era considerado divino. E Deus iria executar juízo, mostrando que não havia Deus da cura, não havia Deus da reprodução, quando o Senhor é que dá a vida e o Senhor é que a tira. E não há outro Deus que faça tal coisa. Sabem, irmãos, os homens criam deuses, os egípcios criaram deuses. Erguem as suas estátuas, adoram as suas divindades. Mas chegará o dia, porque sempre chega este dia, em que todos terão que reconhecer que só o Senhor é Deus. Faraó teve oportunidades suficientes para ver que os deuses dele não eram nada. Ele já tinha visto tanta coisa. O Deus do Nilo, o Deus da terra, não sei quantos deuses eles tinham criado e nenhum tinha salvo o povo do Egito. No entanto, ele iria chegar agora ao momento de ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. E os homens vão ter que reconhecer isso também. O dia do juízo será um dia terrível para o idólatra. Um dia terrível. Ali, ele perceberá que adorou o que não é nada e desprezou o único Deus verdadeiro. Os egípcios teriam que aprender isso. E os homens vão aprender isso. Um após um. Todos irão aprender isso. Só o Senhor é Deus. Um dia ou dois depois da morte de Stephen Hawking, penso que é físico, teórico, ele assumia-se ateu. E foi assim, imediatamente após a morte dele, a Susana ainda não sabia que ele tinha morrido. E ele apareceu na televisão, uma reportagem, uma imagem qualquer, e ela disse, ele é ateu. Eu disse, era ateu. Era. Ele só foi ateu enquanto viveu aqui. Ele agora já acredita em Deus. Ele agora já acredita em Deus. Tarde demais, é verdade. Mas agora já acredita em Deus. O ateu descobrirá naquele dia que existe um Senhor, Criador, soberano sobre toda a terra.
O Mormon saberá que só o Senhor é Deus e não mais um Deus. O hindu saberá que só há um Senhor, é o Eu Sou. O russelista reconhecerá que Charles Russell foi um falso profeta. O católico perceberá naquele dia que Maria, nem qualquer outro santo, poderão fazer qualquer coisa por nós. Chegará o dia em que as pessoas terão que reconhecer que só há um Deus e só há um caminho, ou havia um caminho, era Jesus Cristo, o qual rejeitaram. Chegará esse dia a todos. O Senhor faz questão de mostrar a seu tempo a todos os homens que só Ele é Deus, para salvar e para condenar. Seja pelo juízo vindouro, pela vinda de Cristo, seja pela morte natural, todo o homem, um dia, saberá que o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Em terceiro lugar, uma terceira lição, é que o povo é separado pelo próprio Senhor. Capítulo 11, verso 7, diz assim: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Até aquele tempo, o povo vivia mais ou menos, havia uma separação, como é lógico, mas vivia mais ou menos misturado. Vivia no Egito, juntamente com os outros. Mas agora, e o Senhor já tinha feito isso anteriormente, e agora iria fazer novamente. O Senhor iria mostrar que há uma diferença entre os que são seus e os que não são. Enquanto a morte, a desgraça, o clamor, o luto estariam presentes na casa dos egípcios, na casa dos filhos de Israel haveria vida, confraternização, comunhão, salvação. E uma vez mais, irmãos, temos uma ilustração clara para todos nós sobre o fim da nossa vida nesta terra. O povo estava no Egito, mas não era do Egito. Ele deveria sair dali, ele tinha que sair dali. E não nos enganemos, o Senhor trata de maneira diferente o seu povo e o mundo. Há dois tratamentos da parte de Deus. Há o tratamento para com os que são seus, a quem Ele promete cuidar, velar, nutrir, alimentar, guiar, apacentar. Deus promete isso a quem? Não é a todos, é aos seus filhos, não ao mundo. A promessa nunca deixarei nem jamais te abandonarei não é para todos, é para os seus filhos, é para aqueles que são dele. São esses que têm as promessas de Deus para a sua vida. O Senhor faz distinção entre o seu povo e os que não são o seu povo. E agora, olhando mais para o capítulo 12, eu quero que nós... agora já devia estar a concluir a mensagem, não é? E agora é que eu vou para a parte central. Vamos olhar para 5 verdades que o povo tinha que aprender na Páscoa. A primeira verdade, que serve para o povo e serve de ensino também para nós. Primeira verdade. A Páscoa é um sinal de novo começo. Reparem o que diz no início do versículo 12. Verso 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Israel tinha uma contagem de tempo, juntamente com os egípcios, contavam o tempo de determinada maneira. A sua vida corria segundo aquele calendário. Irmãos, nós ficamos transtornados quando muda o quê? 1 hora, ou para trás ou para a frente. E o Senhor diz, não, para ti, Israel, começa agora o ano. É uma mudança drástica. É uma mudança completa. Israel tinha que aprender que, a partir da Páscoa, havia um novo começo. Uma nova contagem de tempo. Um novo início de vida. Que nada tinha a ver com a vida passada. O ponto principal aqui é que o povo começava um novo tempo. A Páscoa ensina-nos sobre um novo começo. Normalmente nós fazemos as resoluções do ano novo, não é? Deveríamos fazer as resoluções da Páscoa.
as resoluções da Páscoa. Né? Na Páscoa, neste novo começo. Porque é a partir dali, daquela morte, que se inicia uma vida nova. Havia um novo começo na Páscoa. Por isso é que o Senhor lhes disse para eles começarem a contar: aqui será o primeiro mês do ano. A partir deste momento, a partir desta Páscoa. Irmãos, os homens olham para a sua vida com orgulho, né? Com vaidade sobre os seus feitos, sobre as suas realizações. Porém, a vida sem o Cordeiro é uma vida vazia. A vida que nós tínhamos sem Cristo era uma vida fútil, vã. Todas as coisas valorizadas pelo homem desaparecerão diante do juízo. Mas quando o homem se apropria do sacrifício do Cordeiro e se refugia no seu sangue, uma nova vida começa, um novo tempo, uma nova contagem. A partir dali é que a vida ganha valor. A partir dali é que começamos a contar a verdadeira vida que nos foi dada. A segunda verdade da Páscoa, versículos 5 e 6, é que a morte é inevitável. Normalmente tendemos a pensar o quê? Onde é que morreram as pessoas? Nas casas dos egípcios. Mas agora uma outra pergunta. Em que casas houve morte? A quem? Podem responder sem medo. Em que casas houve morte? Eu diria assim, não sei se concordam comigo, houve morte em todas as casas. Em todas as casas, dos israelitas e dos egípcios. Exatamente. Uns sofreram na pele o juízo, outros tiveram um substituto. Mas a morte é inevitável. Seja de um, seja de outro. Mas a morte é inevitável. Aqueles homens, os israelitas e os egípcios aprenderam isso. A morte não dá para evitar. E quando falamos aqui da morte, não estamos a falar somente da morte física, estamos a falar da condenação eterna. Ou a pessoa sofre na sua própria pele a condenação, ou tem alguém que sofra em seu lugar. Mas alguém vai ter que sofrer. Esta morte para a condenação eterna, ela é inevitável. Qual foi a diferença entre israelitas e egípcios? Foi a bondade de uns e a maldade de outros? Foi o valor de uns e o desvalor de outros? Não. Uns tinham um substituto para a sua vida, os outros não. Esta é uma grande lição que nós aprendemos com a Páscoa. É que a morte para a condenação, ela vem. A questão é, vais tu sofrê-la ou tens um substituto para essa condenação? A terceira coisa que nós aprendemos acerca da Páscoa é acerca do sangue do Cordeiro. Verso 13, verso 22 e 23. O Senhor disse que passaria sobre as casas do Egito. As casas dos israelitas e dos egípcios. Passaria por todas. Qual era a diferença? A diferença não eram o povo, não eram as pessoas, não estava no valor uns e não do outros. A diferença estava no sangue. Neste sangue do Cordeiro. E aqui há uma lição importantíssima que todo israelita deveria lembrar. O que salvou cada casa da morte não foi o valor da sua família. Não foi o seu conhecimento. Não foi a sua importância. O que salvou cada casa israelita foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Foi pelo sangue do Cordeiro imolado que a morte e o juízo não vieram a cada casa. Era no sangue do Cordeiro que estava a proteção. Quem quisesse salvar a sua vida e do seu primogênito deveria estar guardado
atrás do sangue. Repare, dentro de casa, olhem o que diz o versículo 22, do verso 12. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Não era somente pôr o sangue, era estar atrás do sangue, era ter o sangue à sua frente. Imaginem, visualmente, a pessoa está dentro de casa para sair, ela tem que passar pela porta. O sangue está à frente da pessoa. Não era só pôr o sangue e andar na rua. Não era somente olhar para o sangue nos umbrais. Era estar guardado por aquele sangue. Era estar protegido com aquele sangue do Cordeiro. A única coisa que o Senhor queria ver não era as pessoas. A única coisa que o Senhor queria ver era o sangue do Cordeiro. Esta é mais uma verdade que precisamos entender. A vida de cada um deve estar guardada e refugiada no sangue do Cordeiro de Deus. Deus não quer e não olha, em primeiro lugar, para as nossas aptidões, para as nossas possessões. Deus não olha para os nossos talentos, para as nossas obras realizadas, não olha para os nossos ministérios. Antes de tudo, aquilo que nos deve importar e aquilo que nos deve incomodar é quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue do Cordeiro. É uma resposta, é uma pergunta que cada um de nós tem que responder individualmente. Quando Deus olha para mim, Ele olha para mim ou olha para o sangue do Cordeiro? Ainda aprendemos sobre este sangue do Cordeiro, que ele foi derramado uma única vez. É interessante. Nós celebramos a Páscoa, o povo de Israel celebrou a Páscoa. Mas quantas vezes aconteceu a Páscoa? Quantas? Uma única vez. Não, a Páscoa não se repete. A Páscoa foi um sacrifício feito uma única vez. Após isso, há o quê? Celebração em memória da Páscoa. Porque o sacrifício para a salvação, o sacrifício para a libertação foi feito uma única vez. O resto é memorial, é celebração. Mas não é Páscoa. A Páscoa era aqui, no capítulo 12. A Páscoa era aqui, no Egito, onde eles tinham que sacrificar, pôr o sangue nos umbrais, para então não morrerem e saírem com a ajuda do Senhor. Esta era a Páscoa. O evento da Páscoa foi um evento histórico, redentor único. E embora o evento da Páscoa devesse ser lembrado e celebrado anualmente, e é, o evento histórico real e a redenção que ele garantiu eram únicos. Foi ali, aquele momento salvador. Irmãos, isto transporta-nos para a obra de Cristo. O sacrifício que Jesus fez também é um evento único. Nós não repetimos este evento. Nós relembramos, celebramos como o fizemos no domingo, com o pão e com o vinho. Não repetimos este evento. Assim como não se repetiu aquela primeira Páscoa, não se repete mais aquela última Páscoa e a primeira e a obra consumada de Cristo na cruz. Também devemos lembrar que este sangue deste Cordeiro teria que ser sem defeito, sem mácula. E este animal era uma sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus, providenciado pelo próprio Deus, sem defeito, sem pecado, sem mancha alguma. Era necessário que aquele Cordeiro fosse perfeito, mas ele simplesmente era uma sombra. Não do Cordeiro que os homens escolhiam, mas do Cordeiro que Deus enviou para então celebrar a verdadeira Páscoa, a verdadeira libertação da condenação e do juízo. A salvação dos israelitas estava no sangue de um Cordeiro perfeito que seria morto uma vez para libertar o povo do Egito. Esta é sem dúvida uma seta que aponta para o sacrifício da Páscoa. Jesus Cristo,
o Cordeiro de Deus, imolado uma única vez e com derramamento do seu próprio sangue, nos salva do juízo de Deus. Um quarto ponto acerca da Páscoa é a obediência pela fé. Versículos 13 e 23 novamente. Até este momento, as pragas não envolviam o povo propriamente. O povo assistia às pragas, não é? Ou participava delas a ser prejudicado, ou não, mas o povo assistia às pragas. Mas agora o povo era chamado a obedecer em fé ao mandamento do Senhor. Pensemos um pouco, irmãos. Deus já tinha dado 9 pragas, não tinham resultado. O faraó não tinha cedido. Se eu fosse um israelita, eu pensaria assim, será que agora ainda vou fazer mais esta? Para quê? Para o faraó não deixar ir à mesma? Não vou fazer nada. Foi assim que aconteceu? Não, eles obedeceram em fé. Eles obedeceram à palavra que o Senhor tinha dito. Era-lhes pedido que agora obedecessem à palavra de Deus, de colocar sangue nos umbrais das portas. Cada um teria de confiar na palavra do Senhor e obedecer em conformidade com essa confiança. O Senhor, o que é que Ele diz no versículo 23? Quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Irmãos, aqui está a sua salvação dos israelitas. Era confiar na palavra do Senhor, de que o sangue do Cordeiro era suficiente para que fossem salvos. Esta era a confiança que lhes era pedido. Confiem que aquilo que Deus diz é verdade. Este sangue é suficiente para vos salvar. Não precisam de pôr mais nada. Não ponham mais florzinhas, mais ramos, mais outras coisas quaisquer. Metam somente o sangue. Ele é suficiente para a vossa salvação. Se não houvesse este passo de fé em colocar o sangue, em confiar nas promessas de Deus e colocar o sangue naquela porta, haveria morte naquela casa. Irmãos, Deus providenciou os meios para a salvação de Israel do julgamento da 10ª praga, mas ordenou que respondessem aceitando e crendo neste meio de salvação. Eu vou condenar, eu vou julgar, e há um meio de vocês não serem também tragados por este juízo. E têm que confiar em mim. Este meio é o único. Coloquem o sangue nos umbrais das portas e confiem neste sangue, que eu não vos vou matar. A segurança estava no sangue, e pela fé no sangue e na promessa de Deus, todo israelita podia descansar a sua alma. Eles saberiam que estavam salvos, pois o sangue e a promessa constituíam o fundamento da sua segurança. E ainda hoje, a fé não é um elemento que nos salva. A fé não nos salva. Temos de ter às vezes cuidado, nós dizemos, somos salvos pela fé. Ok, mas fé em quê? Na Nossa Senhora? Fé em quê? Lá no Russell? Fé em quê? Nos meus familiares que já partiram e intercedem por mim? Fé em quê? Tenho fé que existe alguma coisa? Não é a fé que nos salva. É a nossa fé, a nossa confiança depositada toda integralmente na única pessoa que nos pode salvar, Jesus Cristo. É isso que nos salva. Nós dizemos que somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Não é pela fé, pelo facto de termos fé. É pela fé em Jesus Cristo. Porque aquilo que nos salvou, aquilo que fez com que aqueles israelitas não morressem naquele dia, não foi a sua fé. Não foi o facto de terem fé. Aquilo que salvou aqueles israelitas foi o sangue colocado na porta. Então a nossa segurança e certeza não está em nós, nos nossos méritos e realizações, mas no sangue do Cordeiro que foi morto, sacrificado, e pela fé nos apropriamos dos benefícios da sua morte. Cremos
apropriamos-nos, eu confio somente nele para a minha salvação. Quinto ponto que aprendemos sobre a Páscoa. Versículo 11 do capítulo 12. A Páscoa é uma preparação para sair. Cada vez que o povo celebrava a Páscoa, era recordado que a Páscoa era também a saída. Irmãos, alguém disse algo interessantíssimo que eu li, já não sei se foi hoje ou no outro dia. Se antes da Páscoa eles não poderiam sair, depois da Páscoa eles não poderiam ficar. A Páscoa era a saída. Após a Páscoa, eles não poderiam ficar mais no Egito. Eles iriam embora. Aquele modo de comer, naquele tempo, era necessário. O que é que diz o versículo 11? Diz, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Não é a Páscoa de hoje. Hoje, a Páscoa, eu tenho a certeza que todos nós aqui, todos, sem exceção, a nossa Páscoa não foi à pressa, pois não. Não comemos a Páscoa à pressa. Foi bem sentados, bem acomodados, com muito tempo de sobra. E comemos, e fartámos-nos, e deixámos-nos estar. Não era assim a Páscoa. Comam à pressa. Comam preparados para sair. Porque no dia a seguir, vocês vão embora. Eu não sei aqui quem é que já fez mudanças de casa. A última grande mudança de casa que eu fiz foi de Via Longa para cá. E quando eu estava em Via Longa, depois no último ano, no último dia, antes de vir, tive que preparar as coisas todas, a minha família, para virmos embora. Nesse dia à noite fizemos um banquete. Estavas lá? Foi um banquete que nós fizemos, foi uma coisa muito pomposa, com calma. Não! Foi comer rápido, foi uma coisa ligeira. Porquê? Porque já estava tudo arrumado, já estava tudo preparado para nós irmos embora. Nesse dia à noite até. Irmãos, eles estavam a viver a Páscoa. Eles estavam-se a alimentar do Cordeiro. Estavam com o sangue do Cordeiro nos umbrais. E agora era a hora de ir embora. A Páscoa é um sinal de saída. É para sair do Egito. Cada vez que a Páscoa era recordada, o povo seria recordado que ir ao encontro de Deus, entrar numa aliança com Deus, entrar num relacionamento com Deus, significava abandonar o velho mundo, a velha vida e ir embora. E assim nós também, quando nos apropriamos pela fé do sacrifício de Jesus, o Cordeiro, devemos ter isto em mente, meus irmãos, que nós estamos de saída. Quando alguma alma se chega à cruz de Jesus, se chega ao Salvador e é salva, aquela alma está de partida. De partida como? Ela saiu da opressão, da escravidão do mundo, do pecado e de Satanás. Era a velha vida. Fui-me embora. Já não está mais para essas coisas. Passamos a ser peregrinos rumo à terra, à cidade celestial. É assim connosco. Páscoa significa que nós estamos de saída e que já saímos. Mediante aquele sacrifício, mediante aquela obra. E quando nós nos apropriamos dessa obra pela fé, nós saímos do mundo no sentido em que Ele já não manda em nós, já não é nosso Senhor, já não é nosso... nós já não somos seus escravos, já não somos escravos do nosso pecado, já não somos escravos de Satanás. Já saímos dali para fora. E ainda, irmãos, por último, temos a festa dos pães asmos, verso 14 a 20. E eu não vou falar tudo, ainda tinha mais umas páginas para falar, irmãos, mas eu vou ter misericórdia de vocês e de mim também. Mas a festa dos pães asmos, há aqui muitos elementos que nós poderíamos falar. A festa dos pães asmos são 7 dias, começa exatamente a seguir à Páscoa. O que é a festa dos pães asmos? É um tempo onde o povo come pão sem fermento. Porquê? O fermento, muitas vezes na Bíblia, ele é tratado como sinónimo de maldade, de pecado. Nem sempre.
Atenção, há muitos que dizem, não é sempre. O reino de Deus é semelhante ao fermento. Né? Com um pouco de fermento leveda toda a massa. Nem sempre o fermento é usado no sentido negativo. Mas muitas vezes, maior parte das vezes, é no sentido negativo. Uma pequena coisa inflama ou afeta todo o conjunto à sua volta. O fermento faz isto. E porquê que era necessário que eles tivessem estes 7 dias sem fermento? Primeiro porque eles saíram à pressa. Vocês vão ver a semana que vem, ou vamos ver a semana que vem, eles saíram à pressa, eles não tiveram tempo de deixar a massa levedar sequer. Mas há aqui um ensino mais profundo que Paulo nos dá no Novo Testamento. Era o corte com a velha vida. O fermento, na sua base, é uma continuação da massa. Não é? Temos a massa, cozemos o pão, mas guardamos um bocadinho daquela massa e aquela massa estragada, entre aspas, que vai fazer fermento para o novo pão. Esclareçam lá se é assim ou não. É assim ou não é? É, basicamente é isto. O fermento é massa antiga numa massa nova. O que é que isto está a ser simbolizado? O que é que está a ser tratado aqui? O que é que está a ser ensinado ao povo e que nos é ensinado a nós, como nós vamos ver daqui a pouco? Não pode haver continuidade entre aquilo que era velho e a nova vida. Tem que começar uma nova massa sem o fermento antigo. Tem que haver um corte. E fermento é massa azeda. Sim, é estragada. Sim. Acho que ainda disse há pouco. Sim. Tem que haver esse corte com a massa antiga. Porque senão está... Na verdade, o fermento é uma perpetuação da massa antiga na nova massa. Sempre. Há sempre uma continuação. E tem que haver esta festa dos pães asmos, este corte. Não há mais fermento antigo. Começa uma nova massa. Começa uma nova vida. Sem as coisas passadas. O Egito tinha que sair deles a todo custo. Era eles saírem do Egito e o Egito sair deles. Irmãos, rapidamente, vamos abrir em 1 Coríntios. Nós lemos, o Vítor deu-me um avanço já no domingo ao tratar também deste assunto, o que ajuda bastante agora também para mim. 1 Coríntios capítulo 5, reparem, verso 7, diz assim: lançai fora o velho fermento. Eu vou só esperar que todos abram. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que é que Paulo está a tratar? Paulo está a tratar de um caso, de um escândalo sexual que havia na igreja. E o que ele está a falar, no final de contas, é que estes atos, estas práticas, naquele caso uma prática sexual impura, mas poderia ser outra coisa qualquer, são resquícios. Sabem de quê? Da velha massa. Neste novo alguidar de massa. São resquícios desse fermento antigo que deveria ter sido lançado fora e que ainda continua a penetrar e a influenciar a nova massa. É isto que Paulo está a tratar, irmãos. Paulo esclarece-nos que esta festa dos pães asmos, este ato de lançar fora o fermento, é marcar um início, um fim de vida e um início de uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo diz ainda a 2 Coríntios: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando nós celebramos a Páscoa,
Celebramos a Páscoa, que é Cristo Jesus, o Cordeiro imolado. E celebramos a festa dos pães asmos como? Na nossa vida, lançando fora aquilo que é da velha vida, do fermento velho, e temos uma nova vida, com uma nova massa, sem contaminações. Irmãos, e por último ensino. A pedagogia da celebração. Capítulo 12, vamos voltar ao Êxodo rapidamente. Capítulo 12, versos 26 e 27. Diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, a celebração da Páscoa serviria também para contar às gerações futuras os feitos libertadores do Senhor. Celebrar a Páscoa era ensinar as novas gerações sobre o que o Senhor tinha realizado pelo povo no passado. Quando a criança visse o Cordeiro, quando a criança visse o pão sem fermento e perguntasse sobre o sentido de tudo aquilo, era uma oportunidade dada por Deus para ele aprender sobre a morte sacrificial, sobre o sangue, sobre o abandono da velha vida e uma nova vida que começa. A criança presenciar todo aquele ritual, toda aquela cerimónia, era uma oportunidade para ela aprender sobre quem Deus é. E eu, sem querer forçar a barra, mas eu quero tirar daqui uma lição para nós, e que eu acho importantíssima, irmãos. Nós não devemos desprezar, diante dos nossos filhos, o culto. O culto. Trazê-los ao culto. Estar no culto com eles. E mais ainda, jamais privemos as nossas crianças de assistirem à ceia do Senhor. Porque a dado momento chega a altura de perguntar porquê é que se faz isto. E temos aí uma oportunidade de lhes falar do amor de Cristo, do Evangelho, do amor de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus. Mas ela precisa de presenciar, precisa de desejar até participar. E dizer, porquê é que eu não posso? Porquê? Percebem? A criança precisa disto. Às vezes erramos em tirar as crianças do culto. Porque o culto público, o culto onde nós estamos todos aqui, onde cantamos, oramos, lemos a Bíblia, pregamos, celebramos a ceia do Senhor, é uma pedagogia para a criança. Erramos em tirá-las do culto. Erramos em não trazê-las ao culto quando possível. Ainda não tem idade, coitadinha. Coitadinha, agora está cansada. Coitadinha, agora não, porque o culto é longo. E privamos a criança de ser abençoada por Deus. Privamos a criança de ela ter uma oportunidade de perguntar porquê é que isto se faz assim. E nós termos também a oportunidade de explicar-lhe e mostrar-lhe o Evangelho. Irmãos, a cerimónia que Deus nos deu, da ceia principalmente, neste contexto, é uma oportunidade de ouro para que os nossos filhos e as nossas filhas aprendam acerca do amor de Cristo Jesus. Tragamos-las ao culto. Façamos com que elas presenciem, vez após vez, o pão e o vinho, até que um dia elas perguntem, o que é isto? E nós digamos, foi Cristo que morreu para te salvar. Mas elas precisam de estar aqui. Assim como nenhum filho judeu faltaria à Páscoa. Não estou em querer que algum filho judeu tivesse dispensado de celebrar a Páscoa. Não permitamos nós que os nossos filhos estejam dispensados de presenciar a ceia do Senhor. Irmãos, muito haveria para ser dito, como os irmãos calculam, mas a hora vai longa. E eu peço perdão pelo tempo a mais que demorei. Mas que fiquemos com isto.
O tempo da Páscoa, a celebração da Páscoa, é a celebração dos feitos de Deus, dos feitos salvadores que apontavam para o grande Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é baseados no sangue e fundamentados no sangue desse Cordeiro que nós estamos guardados do juízo e da ira, caso confiemos nesse sangue. Caso não, iremos nós mesmos suportar o juízo de Deus. O Senhor nos ajude e nos abençoe.